Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja, também a ativar as notificações, e se gostar do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Então, nosso convidado de hoje já está com a gente aqui e nós vamos então iniciar o nosso bate-papo. E o tema de hoje é, conforme já foi dito antes, é o que não pode faltar no Natal. São tantas as coisas que, de repente, você que está nos ouvindo pensa que não pode faltar no Natal, que são importantes, são necessárias, mas o que é imprescindível no Natal? E o nosso convidado, o pastor Astor, de Indaiatuba, da paróquia de Indaiatuba, está conosco. E eu saúdo também a tia Astor. Que bom que você está conosco nessa tarde. E assim nós queremos iniciar o nosso bate-papo. Tu também podes te apresentar um pouquinho melhor aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Elfi. Boa tarde também aí a vocês que estão nos acompanhando nessa hora, nessa tarde, nesse programa. Quero muito agradecer pelo convite feito com carinho e de poder conversar um pouco com vocês com respeito aí também a esse tempo de Natal, né? Talvez de uma forma breve, só para que eu não seja um ilustre desconhecido, né? Eu sou, como a pastora Elfi comentou, sou pastor aqui na paróquia de Indaiatuba, casado. Há pouquinho tempo aqui conosco, né? Como? Está pouco tempo aqui conosco, né? Mais ou menos uns 18 anos aqui na paróquia, junto aí com o pessoal também da UP, uma boa caminhada com todos, né? E o propósito, então, é partilhar um pouco com vocês aquilo que a pastora Elfi comentou com respeito aí a esse preparo de tempo de Natal, né? Tempo de Advento, o que não pode faltar. E talvez a gente logo vem em mente também bastante da nossa correria, das muitas coisas que tem, em vez de às vezes ser um tempo em que as coisas vão acalmando, a gente acaba, na verdade, aumentando muitas vezes a nossa correria dos diferentes e muitos detalhes que precisam ser cuidados, né? Mas eu te interrompi antes, irias apresentar aí tua esposa, tua filha, fica à vontade. Tá bom, isso. Então, eu sou casado com a Amanda, minha esposa é psicóloga, e tenho uma filha, a Aimee, ela tem 5 anos, né? E a gente tem já uma boa caminhada aqui também na comunidade, na igreja. Então, de todas essas coisas, a gente dá muito graças a Deus pelas bênçãos, por tudo aquilo que tem concedido, né? E se me permite, então, um pouco desse nosso assunto de hoje, sobre esse tempo de Natal, né? Eu incluo um pouco, quem sabe também um pouco do tempo de Advento. E eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena leitura bíblica, que talvez ela nos ajude um pouco também quanto a isso, né? Lá em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 4, está escrito assim: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. É uma palavra que fala a respeito aí de João Batista, né? E João Batista foi quem, vamos dizer assim, teve aquele chamado, precursor de Jesus, e que preparou as pessoas, né, para a vinda de Jesus.
E aí, nesse texto, parece que é como se fosse estar construindo, como nos dias de hoje, quando há uma grande construção de prédios, né? Então, os montes, a terra, há um grande trabalho que é feito. E aqui, mais ou menos, é isso que está falando, né? Fala de vales aterrados, caminhos tortuosos retificados, estradas irregulares aplanadas. Então, é uma forma de falar de uma grande mudança, de uma grande transformação, e que tem como objetivo se preparar. Preparar para quê? E aí, talvez, numa palavra, dizer aquilo que é o mais essencial de tudo quando a gente fala no Natal, vamos direto para o ponto. Que o texto bíblico diz: e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então, vamos dizer assim, a coisa essencial, quando nós falamos do Natal, é a salvação. É para isso que Jesus, e foi para isso que Jesus veio, né? E a salvação é justamente o grande propósito de Deus agora para cada pessoa. E nesse sentido, quando nós estamos nessa correria também de tempo de Advento, tempo de Natal, como é importante a gente não perder isto de vista, né? Tem muitas coisas que fazem parte desse tempo que a gente se prepara para o Natal. Naturalmente, o bom convívio, a família, a gente pensa em ceia de Natal, família reunida, então Arrumar a tem todos esses casa, fazer aspectos. as limpezas, organizar as coisas, né? Com certeza, com certeza. Então, tem muitas coisas que fazem, vamos dizer assim, que fazem parte desse tempo, né? A árvore de Natal em casa, na igreja, todos esses preparativos, mas, vamos dizer assim, o grande propósito que não pode faltar é justamente o que diz o texto bíblico: ver a salvação de Deus. E isso nós temos em Jesus, né? A salvação que Deus preparou em Jesus para nós, isso sim é o mais essencial. É mais ou menos, eu gosto muito de uma frase de Lutero, ele diz mais ou menos assim, né, de que Jesus pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer no teu coração, então não vai haver também essa vida e essa salvação. Então, isso sim é o essencial, né? Às vezes, algumas outras coisas de celebração, de festividade, podem não ser tudo aquilo que a gente gostaria ou imaginava. Mas se você tem um Natal com fé, com confiança em Cristo Jesus, certamente você vai ter um Natal daqueles que, tal como é da vontade de Deus, né? Um Sim, Natal sim. onde se vive e se agradece, se louva pela salvação nos preparada em Cristo Jesus. E também não só nas nossas casas, mas também nas nossas comunidades. Dezembro, final de novembro, ou novembro em si, dezembro, são meses bem intensos, onde a gente prepara a comunidade para celebrações, os teatros, as apresentações, né, os louvores. E aí Sim, a gente entra nesse ritmo assim acelerado, né? Nesses isso. dias eu até comentei com o colega Jonas, eu disse, olha, a gente tem que começar a celebrar o Natal em outubro já, porque a coisa tá complicada. Quando a gente vê, se acumula muita coisa, né? É, Começa assim em outubro para terminar em dezembro, então, né? isso. Porque, olha, as coisas vão tão rápidas, né? E exige tempo, dedicação. E também dentro das nossas comunidades, nessa correria de preparação, de preparativos, também a gente corre o risco, talvez, de se perder um pouquinho naquilo que é essencial, né? Que é o principal. A gente vai no automático, ensaia aqui, ensaia lá, prepara, faz, né? Decora. E quando vê, o Natal passou. Então, a gente também, para esse aspecto da fé, e qual é o propósito de preparação na nossa comunidade ou na nossa casa, ela precisa manter esse foco que você falou, né? Isso. É por isso eu diria que é importante a gente, vamos dizer, a gente tomar sempre cuidado para a gente desfrutar de um tempo de Advento e um tempo de Natal cheio de significado. E quando eu falo cheio de significado, é daquilo que realmente é, né? Como dizia
o texto bíblico, né, de ver a salvação de Deus, nossa esperança que a gente tem. Então, eu diria, antes de tudo, para a gente se preparar bem nesse tempo, aproveite bem esse tempo para renovar a sua própria vida espiritual, né? Eu diria, é um bom tempo para a gente pensar como é que está a minha relação com Deus, né? É um momento muito especial para a gente relembrar justamente a maior de todas as promessas que Deus fez, né? Que é justamente a vinda do Salvador, né? Aquele que nos reconcilia com Deus, que perdoa os pecados, nos dá vida, nos dá salvação. Então, Jesus é essa promessa de Deus, né, que se torna um ser humano e vem trazer a nós agora vida, salvação, vem trazer a nós esperança, né? Jesus como ele mesmo diz, né, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é um tempo bem propício para a gente também firmar o nosso caminho, a nossa vida com Deus, preparar o nosso coração para celebrar a vinda de Jesus, né? Porque Deus sempre foi, Ele é e sempre será fiel em todas as suas promessas. Então, como é importante a gente aproveitar isso também para renovar a nossa vida espiritual, para a gente firmar também a nossa vida com Deus. Às vezes, por um ou outro motivo, quem às vezes tem andado afastado, tem andado distante. Eu digo não só na igreja, porque quando muitas vezes a pessoa está afastada também da igreja, ela também não vai estar bem nos próprios caminhos de Deus. É uma boa oportunidade para renovar, para acertar o passo, porque a salvação que Deus preparou, de nossa parte, não deveria jamais ser tratado como uma coisa qualquer. Então, é um tempo muito propício para a gente renovar. Mas eu diria mais também. Natal, tempo de Advento, tempo de Natal, eu diria assim, é um tempo que também nos desafia, né? Nos desafia no sentido de dizer de nós sermos mais humanos, mais pessoa mesmo, né? Sim, sim. Se você para ver, as guerras não acabaram, as mentiras continuam, tanta coisa errada continua. A violência, né? Essa questão toda hoje. Então a gente tem uma lista tão grande de coisas que querem roubar a própria esperança de esperar por um dia melhor, né? E esse tempo de Natal, então, ele também nos desafia para a gente ser um pouco mais humano. Por quê? Porque a gente sabe que também Deus desceu à Terra, Deus desceu entre nós, Jesus andou conosco, Jesus tocou a vida de muitas e muitas pessoas. Então, Natal também é esse tempo precioso para que também esse amor de Deus se manifeste por meio de nossa vida, né? Não deveríamos ser indiferentes, bem pelo contrário, a gente deveria, tudo que está ao nosso alcance, sempre cuidar para que as pessoas que convivem com a gente tenham uma vida melhor por causa da gente, né? Ou seja, que a nossa ação, a nossa palavra, que ela faça bem. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Não só no Natal, mas ele vem de novo, né? Nos traz essa esperança de transformação no Natal, né? Uhum. Aí lá no início, quando você começou a falar, né, do texto lá de Lucas, né, a palavra de João Batista, eu sempre imagino assim, o quanto é difícil quando uma estrada está em vias de ser reformada, ou enfim, asfaltada, pavimentada, o quanto gera transtorno, né? Uhum. Até quando essa obra está pronta, está concluída, né? Os desvios que tem que ser feito, você leva mais tempo, você tem que ter mais paciência, né? O percurso é maior. Mas depois, quando a obra está pronta, tudo flui com calmaria, né? Tudo transcorre de uma forma melhor e diferente. E sempre que eu ouço essa palavra de João Batista, eu lembro disso, né? Também a transformação que a gente vive a partir da fé também é assim. Uma transformação nunca vai ser tranquila, nunca vai ser calma, porque a gente luta com aquilo que é humano e com aquilo que é divino, né? Que é da vontade de Deus. Então, assim, as pessoas acham, nossa, o transformar, talvez a palavra transformar, né? Se torna um pouco um clichê hoje para nós.
é muito fácil de ser usada para tantas coisas, né? Isso. Mas se a gente analisa a profundidade dela, ela nos traz uma série de percalços aí no percurso, né? Então ela vai nos trazer aí dores, algumas mudanças, né, de postura, ter que, de repente, dar o braço a torcer, tem que fazer uma escolha por algo que seja melhor, né? E às vezes isso também demora um certo tempo, né? E assim também essa escolha pelo caminhar na fé, né? Estar em comunhão com Deus também provoca essas sensações para a gente, né? Então eu sempre vejo a luta de Martim Lutero, né? Ele teve nesse processo todo, né? De se deixar conduzir, quando ele então entende, né? A palavra da salvação, né? O que leva à salvação. Então também ele teve um tempo de transformação onde ele lutava, né? Com as questões pessoais, né? E as questões do reino de Deus. Então sempre quando eu olho para essa palavra, a primeira coisa que eu imagino assim é aquele transtorno daquelas obras, né? Que você vê máquinas e mais máquinas e não vê mais o fim, né? Mas de repente quando as coisas acontecem, aí se transforma, você consegue ter uma caminhada mais tranquila, né? Nesse sentido. E assim a gente pode dizer que também a nossa vida de fé, né? Sim, sim. Eu diria que, usando essa mesma figura do texto bíblico, né, dessa obra, dessa grande mudança, é uma forma de mostrar muito bem a nossa realidade, que muitas vezes é confusa e com desesperança, por causa das coisas erradas, por causa da maldade, lutas, guerras, aquilo que a gente falou há pouco. Ainda que nós estamos no tempo de Natal, o mal, ele não tira férias por causa disso. Exatamente. Né? E o nosso desafio, então, é justamente nós, como cristãos, a semelhança da história de Jesus, o nosso desafio é, vamos dizer, a gente encarnar na nossa vida e procurarmos seguir os passos de Jesus, para que, tal como Jesus, que encontrou um mundo tão carente, mas naquilo que ele fez e agiu, ele trouxe salvação, nós, como pessoas que seguimos a Jesus, nós deveríamos também, vamos dizer assim, agir para que essas situações de confusão, de desesperança, venham a ter um outro rosto, né? De trazer uma transformação, de trazer uma mudança, né? Então, eu diria assim, em grande parte, a gente precisa continuar aquilo que Jesus mesmo começou, né? Deus quer muito que o mundo veja em nós justamente aquilo que foi visto em Jesus, né? Aquilo que vocês são sal da terra, luz para o mundo, Jesus foi isso por excelência. O tempo de Natal é também o tempo de olhar se isso também tem sido assim, se isso tem se mostrado também na minha vida, né? E se por minha causa, vamos dizer assim, as coisas têm se tornado mais fáceis, esperançosas, ou se pelo meu agir as coisas têm se tornado mais difíceis, né? Um cristão, uma pessoa cristã, ela sempre deveria ter uma atitude positiva para o bem, né? E aí, você mencionou um pouco antes também, ali falando justamente do reino de Deus, né? Esse tempo de Advento, esse tempo de Natal, é um tempo muito específico e proveitoso para a gente reavivar a nossa esperança a respeito do reino de Deus, né? Mesmo em face a tantas coisas erradas, tristes em nosso mundo, mas Jesus trouxe o reino de Deus, né? Ele começou anunciando, pregando, e isso ainda vai se tornar um dia em toda a plenitude, né? Então, eu diria assim, para a gente imaginar isso um pouco mais fácil, eu diria mais ou menos assim, Jesus é aquele que veio, Jesus é aquele que vem, e Jesus também é aquele que virá. E eu diria que uma vida cristã bem saudável, ela sempre vai ter isso em mente, né? Para a gente se preparar bem para o tempo de Natal, então a gente vai lembrar que Jesus veio, é a alegria por excelência do Natal, Jesus nasceu, é o Filho de Deus, né? Nasceu,
humilde. Então, essa é a nossa grande alegria, que a promessa de Deus se cumpriu. E aí, como a gente falou antes, a gente canta, faz apresentações, encenações e assim por diante, e que bom, porque a igreja, o povo de Deus precisa fazer isso, porque se a gente não fizer, quem que vai fazer? Né? Nos últimos tempos, eu já, nas mídias e assim por diante, eu já vi de alguns grupos falando de que, com respeito até de não celebrar o Natal, né? Então, se o povo de Deus não celebrar a história da salvação, quem que vai fazer isso? Né? Então, Jesus veio, e isso é a nossa alegria, nossa gratidão, nossa razão maior de louvor. Mas eu digo também, é impensável para a gente não celebrar o Natal, né? Isso. Eu escutei isso agora e fiquei pensando, gente, não é possível que isso esteja sendo pensado e conversado, né? Sim. Porque é uma das festas mais importantes na vida da igreja, né? Sim. Então, na vida da humanidade, embora que às vezes se torne um pouco mais comercial do que cristã, né? Que a gente vê muito por ali, mas é algo impensado para nós, né? E você colocou algo bem colocado, na verdade, né? Que a gente deve se ater, né? Se a gente não celebrar, se a gente não apresentar sobre, né? Não representar, enfim, cantar, quem o fará, né? Então, assim, isso é nosso dever de comunidades cristãs, né? Sempre relembrar essa bênção, essa gratuidade do amor de Deus por nós, né? Isso. E esperar, né? A segunda vinda, né? Em glória e majestade, enquanto nós aqui celebramos. Nossa, é algo, eu acredito, né? E todas as pessoas cristãs acreditam que é algo que precisa ser sempre celebrado por nós, né? Isso. Essa é a nossa grande esperança, né? Novo céu e uma nova terra, né? Então, o próprio tempo de Advento nos lembra isso, que nem eu disse, né? Jesus veio, Jesus vem, ou seja, ele está hoje conosco. Por isso é aquele tempo da gente também renovar a nossa caminhada com Deus. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas Natal é sempre a mesma história. Lógico que vai ser, né? Nós não temos outra narrativa para contar, né? A não ser essa do grande amor de Deus, né? Isso. Eu digo assim, né? A história, sim, é a mesma. O importante é que isso seja renovado e esteja bem vivo dentro de nosso coração, né? E eu creio que é para isso que a gente celebra tanto o tempo de Advento como o tempo de Natal, para que isso esteja bem vivo dentro de nosso coração, né? O Jesus que veio é aquele que vem, que está hoje presente na nossa vida, e a nossa fé, a nossa caminhada, ela, vamos dizer, ela tem sua firmeza, ela tem sua importância, e ela precisa ser bem cuidada, né? A gente não pode ser displicente com as coisas de Deus, né? E é por isso que é tão importante, vamos dizer assim, tudo isso que nas nossas comunidades é feito nesse tempo, como é importante o pessoal participar, as crianças participando, fazendo parte de tudo isso, sabe? Isso é muito especial, isso é muito significativo e é uma daquelas coisas que vai guardar no coração e na memória por toda a vida, né? Então, a comunidade cristã, as nossas comunidades, elas ocupam uma função muito importante para isso. Que bom que a gente tem o nosso espaço, o nosso lugar para assim, celebrar isso com alegria e também com grande gratidão, né? E com isso ainda, pastor Elfio, eu ia só comentar uma outra coisinha, assim, pensando não só no Natal, digo também esse tempo de Advento, né? É um tempo que, por isso, quer nos educar, nos ensinar também que é um tempo de espera, né? Hoje em dia, falar em esperar parece que só traz dificuldades, né? A gente não sabe mais esperar. As pessoas ficam ansiosas, perdem a paz com muita facilidade. Tudo está muito acelerado, tudo tem que ser para ontem. O que vale é o agora, e esse momento do presente precisa ser muito intenso, precisa ser muito pleno. Advento, Natal vai nos educar agora para um tempo da espera, né? Ou seja, a gente tem os nossos olhos em Jesus, né? Mas a gente sabe que a gente precisa aprender a esperar, a caminhar com Ele, com constância, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa também projetar o nosso olhar também para o futuro, como a gente diz lá na nossa confissão de fé,
quando a gente diz de Jesus, né, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, por isso que eu disse, é um tempo de espera, mas ela tem 3 facetas, que Jesus veio, Jesus vem, Jesus virá. E isso a gente precisa cultivar na nossa vida para uma fé saudável, para que a salvação de Deus, né, a gente a perceba também em toda a plenitude. Porque quando a gente fala ali de salvação, ao mesmo tempo a gente vê tantos limites e dificuldades, né, a própria maldade, como a gente já falou das guerras e assim por diante, o mal não tira férias, e onde é que está a salvação? Então a gente precisa dizer sim, também é um tempo de espera, né? É um tempo de espera. O tempo oportuno virá. Por isso, para nós, é um tempo de vigilância, né? Os evangelhos falam isso muitas vezes, né? Como aquela pessoa que está esperando por um amigo, por uma visita, Exatamente. então ela se prepara para receber muito bem essa visita. Assim também é com Jesus, que veio, que virá. Um Natal bem significativo é naquele em que a gente se prepara também para receber aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. E por isso a gente precisa tá vigilante, né? Eu me recordei agora dos tempos lá de criança, lá na minha cidade, lá no meu estado. A minha mãe sempre tinha, né, a seguinte tradição, né, nessa época de advento. Ela começava limpando o jardim, capinando todo o jardim. Então arrumava as flores, chegava a terra, fazia tudo uma questão do adubamento, varria, mas limpava assim que aquilo parecia um assoalho, né? E a gente tinha que ajudar, lógico. Depois a horta era capinada, ela tinha uma horta do lado da casa, tudo bem limpinho. Aí digamos assim, as estalagens do gado também eram bem limpas, né? Das vacas, dos cavalos, dos porcos, enfim, galinheiros, tudo era bem limpinho. Era feita uma faxina geral, assim. E aí, por último, era a casa. Então, a gente lavava a casa pro lado de fora, pro lado de dentro. E naquela época, o chão, o nosso, eu tinha o quê? Uns 10 para 11 anos. E o chão era bruto de cimento, tanto que você tropeçasse ali, deixava a tampa do dedão, né? Então, assim, você tinha que escovar, né, com a escova de mão ali, deixar limpinho. Aí, por último, na última semana, a gente colocava os pisca-pisca, né? Que era ainda com aquela musiquinha, os primeiros lá, que não eram nem sombra do que são hoje. E eles tocavam uma musiquinha, né? Então, até a gente acendia todas as noites, e até chegar o Natal, a bateria já estava fraquinha, já estava só num assobio de mosquito já, né? Mas, assim, o quanto que era importante, e no dia 24 de tardezinha, a gente fazia uma força-tarefa, os filhos, para ajudar a mãe a cortar o pinheirinho. Então, um pinheirinho de espinho ainda, né? E se levava o pinheirinho para dentro de casa, se colocava os AS ou melhoral, ou aspirina no balde, para o pinheirinho durar mais tempo, né? Então, era toda uma questão, assim, de preparação mesmo, né? Aquela faxina geral, né? Para preparar, né? Receber visita, a gente não recebia muita visita. Então, nós fazíamos o primeiro dia de Natal, que era dia 25, e o segundo dia de Natal, que era dia 26. No dia 25 a gente recebia as visitas, no dia 26 a gente visitava algum vizinho, ou enfim, né? E isso era algo assim, bem particular mesmo, e que cada dia vai ficando na memória da gente, né? Na memória afetiva. E a gente vê hoje, em meio a tantas correrias, né? Que a gente já não consegue mais fazer toda essa dinâmica, ou faz ela de uma forma mais resumida, até porque não tem, né? Como você fazer, se ater todos os detalhes. Mas assim também deve ser com a nossa vida de fé. A gente precisa fazer aquela faxina, aquela limpeza, aquela preparação que você estava falando antes, né? Isso mesmo, muito bem colocado, né? Aquilo que todo esse trabalho que se fazia no cuidado com a casa, limpeza, preparar, organizar, o pinheirinho de Natal, enfim, tudo aquilo que envolvia esse trabalho, as visitas que vêm, ou as visitas que a gente também faz, né? Tudo isso mostra que é um tempo especial, mas, como você muito bem falou, isso também deveria agora se mostrar na vida cristã, na
na vida com Cristo, ou seja, aquela mudança, aquela renovação que precisa passar também por dentro de nosso coração, da nossa postura, né? Eu diria que por isso, quem sabe, além de, eu mencionei há pouco, de ser um tempo de vigilância, né? Isso. Tempo de advento é isso, né? Então também eu digo, é um tempo de quem espera, também é um tempo de oração, né? A oração sempre é uma expressão de uma confiança em Deus que também caminha conosco, que Ele veio até nós. A gente não está sozinho, né? Então, que bom que a gente celebra o Natal e diz que Jesus veio, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, o Advento deveria ser um tempo também de uma oração alegre, confiante, né? E da gente celebrar isso com bastante gratidão, né? E de todos esses símbolos que a gente tem para esse tempo de Natal, como é importante tomar o cuidado para não deixar que a sociedade de consumo venha, às vezes, até roubar aqueles símbolos que são da fé cristã, né? Exatamente. Por isso eu digo, como é bonito essa pessoa lá na sua casa, você coloca uma estrelinha lá na porta de casa, ou prepara um presépio em casa, né, deixar ele preparado, que mostra ali o nascimento de Jesus, ou seja, são coisas pequenas, mas mostram aquilo que é o fundamental, aquilo que é o essencial, porque infelizmente na nossa sociedade de consumo, muitas pessoas acabam fazendo do Natal, tem muita coisa, só não tem Jesus e não tem o nascimento de Jesus, né? Se Tem preocupa comida, com tem presentes, festa, comilança, festa, comida. roupas, né? Isso. Viagens até. Isso. Mas não tem Cristo, né? Não tem Cristo. E vai ver que é por isso que também... Cristo fica o Papai Noel, né? E vai ver que é por isso que acumulam tantas coisas, tantas preocupações, né? Porque Sim. há um vazio que não é preenchido, né? Isso. E aí, vamos dizer assim, sem Cristo, vamos dizer, acolhida, perdão, um gesto de misericórdia, ele vai sempre ficar também para segundo plano, né? Por isso, eu gosto daquela palavra lá em 2 Coríntios capítulo 8, que diz que Jesus se fez pobre por nós para nos enriquecer pela sua pobreza, né? Isso também nós deveríamos fazer, né? Que através da nossa vida, as outras pessoas sejam enriquecidas e abençoadas, né? Isso sim. Isso é algo bem digno, bem especial, e que a gente não deveria deixar isso jamais para um segundo plano, né? Bem pelo contrário. A nossa ação, a nossa atitude, de solidariedade, de gestos de bondade, sem sombra de dúvida, isso faz muita diferença, porque, tal como no Natal, Jesus veio, é a bondade de Deus que nos alcançou, né? Que também a nossa bondade, gestos concretos, alcancem também, assim, a vida de outras pessoas. É isso, então nós encaminhamos aqui para quase o final, né? Uhum. Mas eu queria que você pudesse deixar uma mensagem especial para as pessoas agora desesperançadas, enlutadas, que algumas partilham com a gente, né? Nossa, sim, eu não tenho ânimo para celebrar o Natal esse ano, né? Pelas perdas que eu sofri, sim, pela situação que eu me encontro, talvez com síndrome ali de ansiedade, né? Com depressão, né? Algumas dessas síndromes. E ainda aquela pessoa que perdeu, né? Alguém especial da família. Uhum. Muito bem. Eu faço referência a uma palavrinha bíblica lá de Isaías capítulo 11, quando lá tem uma profecia com respeito à vinda de Jesus. E aquela profecia, ela mais ou menos diz assim, que faz menção de um broto novo, né? É como se uma árvore fosse cortada, mas nasceu um broto novo. E é uma forma de falar do povo de Israel, que estava no cativeiro na Babilônia, mas que Deus iria agir e um broto novo iria surgir, né? É uma figura que fala depois da vinda de Jesus, né? Mas esse broto,
ele é uma imagem, vamos dizer assim, carregada de esperança. Carregada de esperança. A gente sempre vai precisar na nossa vida de brotos de esperança. Daquilo que faz a gente também conseguir esperar por dias melhores, né? E talvez por isso, para quem também tem passado por tempos difíceis, por perdas, pense nessa palavrinha. Peça a Jesus também esse broto de esperança, para que uma vez te dê ânimo, né? A gente precisa de ânimo na nossa vida, né? A gente precisa fortalecer o nosso interior. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, lá ele escreve assim, né? Por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então, para quem tem passado por perdas, também por tempos difíceis, e quem sabe, em grande parte, esse Natal perdeu um pouco do seu brilho, da sua alegria, uma vez dizer assim, sim, isso é coisa do coração, mas procura deixar crescer esse broto também de esperança, algo que te dê ânimo, te dê também coragem, e sobretudo, vamos dizer, tenha fé, tenha fé, tenha fé. A fé, eu diria assim, ela não é um pulo no escuro, mas a fé é um salto ali à frente, mas Deus está ali para me segurar. E essa é a certeza que a gente tem, que Jesus veio, né? E aí, para quem passa assim por tempos difíceis, né? Eu diria o seguinte também: seja perseverante, seja perseverante. Não fique pelo meio do caminho, né? Na nossa vida cristã, a gente precisa da perseverança. Porque às vezes na vida tem áreas em que parece que a esperança da gente murcha. Tem vezes que a gente até gostaria que alguma coisa fosse ser diferente, mas às vezes nos falta aquela força para fazer, né? Tem uma história bíblica que eu gosto muito, lá em João 5, lá no tanque de Betesda. Então o pessoal acreditava que naquele tanque, uma vez por ano, lá um anjo mexia na água, e a primeira pessoa que se jogava dentro da água era curada. E Jesus passa nesse tanque e ele vê um homem paralítico deitado, e esse homem está 38 anos ali deitado. Me chama a atenção a pergunta que Jesus faz para ele: Você, você quer ser curado? É a pergunta que Jesus faz, né? Você quer ser curado? Eu penso assim, por que ele perguntou isso? Parece lógico que quer. Eu diria o seguinte: antes do milagre precisa ainda ter esperança, né? Então a gente também precisa, para quem passa por tempos difíceis, de perdas, tenha esperança, espere em Deus. Ele também vai sarar o coração, vai cuidar, e você pode levantar a cabeça, perseverar. Deus também vai cuidar de ti, para que dias melhores também venham. Que Deus assim ajude sempre. Amém. Amém. Astor, muito obrigada pela tua presença com a gente aqui na Lollapalooza, no Lollatalk, falando não só aqui para o bairro dos Pires, que depois a gente também encaminha para vocês podem partilhar, né, também esse programa aí na paróquia de Indaiatuba, mas a gente deseja a você, a sua família e também aos irmãos e irmãs da paróquia de Indaiatuba também um tempo santo ainda de advento. Nós vamos estar entrando no 4º domingo de advento de preparação, né? Que seja um tempo de transformações, de bênçãos, de renovo da fé, e que o Natal seja tão alegre, né? E cheio da comunhão com Nosso Senhor. Um abraço a você, abraço também a sua família, aos irmãos e irmãs aí da paróquia. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês também, obrigado pela paciência também, por esse desafio, né, que é uma coisa nova também, né, então obrigado pela paciência também de vocês, né, e bênçãos de Deus aí em todos aí na comunidade, na paróquia, na comunidade aí também dos Pires, que Deus abençoe ricamente aí todas as famílias, né, um tempo abençoado de Advento, de Natal, e que a graça de Jesus se mostre bem rica na vida de todos nós. Amém. Um grande abraço.
Para vocês também. Obrigado. Lembramos que no domingo nós temos o quarto domingo de Advento, o nosso culto, às 9 horas aqui na comunidade do bairro dos Pires e às 17h30 em Ribeirão Preto, também o quarto domingo de Advento. Nós queremos também lembrar que no sábado a Oase e as mulheres se reúnem a partir das 14 horas para o encerramento das atividades do ano deste ano, né, de 2024. E conosco também estará o pastor Geraldo, que está até o final agora de dezembro em Montemor, na comunidade Montemor. Ele estará conosco, vai nos trazer uma mensagem muito importante e edificante. Também vai nos conduzir numa oficina de Natal, onde nós vamos aí aprender a fazer alguns enfeites natalinos. Então você, mulher, venha, participe com a gente. Às 14 horas, o início, e pedimos que você traga um prato doce ou salgado para compartilhar depois no lanche. E também vai ter a revelação da amiga secreta, então venha, participe com a gente, vai ser uma tarde muito legal. Lembramos também a JE, os jovens, que às 18h30 também no sábado. A JE também se encontra para o encerramento das suas atividades deste ano, e nós estaremos conversando sobre o tema Fé e Justiça. E lembramos que também teremos um amigo chocolate depois. Então venham, participem todos, né, João? Isso, traga a sua caixa de bombom para a gente partilhar aí posteriormente. E o Lola Talk de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na próxima semana. E assim também rogo que Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo encontro, seja sábado com a Oase, com a juventude ou no domingo, nos nossos cultos. Que Deus assim esteja contigo. Amém.